Mais uma vez, cumprimento a todos na graça e na paz do Senhor. Amém. Abram comigo suas Bíblias, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3. Dando uma pequena pausa em nossa sequência de exposições no Evangelho segundo Lucas. Se Deus assim permitir, próximo domingo retornaremos ao capítulo 11. Mas hoje meditaremos, segundo a orientação do Espírito Santo, Efésios capítulo 1, versículos 3 ao 6. Efésios capítulo 1, versículos do 3 ao 6. A palavra de Deus assim nos diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Amém. Mais uma palavra de oração para que você possa tomar o seu assento. Ó Deus, Deus nosso Deus, Todo-Poderoso, estamos diante da Tua palavra, que é profunda, que é rica, que tem tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa instrução, para o nosso viver prático neste mundo, criado pelo Senhor, mas nós reconhecemos a nossa limitação pessoal, as dificuldades que temos, e por isso nós carecemos desesperadamente da ação do Teu Espírito em nossas vidas, em nossos corações. Primeiramente, concedendo a minha graça que necessito para ser um instrumento em Tuas mãos, de modo que a minha voz não seja ouvida, ela se cale e apenas a Tua voz, a voz da Tua palavra, seja ouvida nesta noite. Mas de igual modo o Senhor graciosamente precisa trabalhar nos corações, abrindo as mentes, abrindo as almas, para que estejam receptivas à semente do Teu Evangelho. E isso é algo que somente o Senhor pode fazer, não há homem que possa fazer isso. Por isso, desvende, ó Deus, os nossos olhos, para que todos nós possamos contemplar as maravilhas do Teu Evangelho, aplicando a nossa vida, chamando-nos ao arrependimento, nos ajudando a viver em novidade de vida, para o Teu louvor, para o nosso bem e para o bem daqueles que nos cercam. Fale conosco, ó Deus, é o que nós Te suplicamos encarecidamente, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Podem sentar, queridos. Adoção. Adoção é o procedimento legal pelo qual alguém assume como filho, de modo definitivo e irrevogável, uma criança ou um adolescente nascido de outra pessoa. Essa é a definição técnica para o ato da adoção. Mas eu particularmente penso que a melhor e mais completa definição de adoção é um ato de amor. Eu prefiro definir a adoção dessa forma. Eu acho que é muito mais simples, embora seja muito mais profundo. Mas acontece que muitos pensam que este ato de amor, chamado adoção, ele se dá apenas pelo fato do adotado ou a adotada não ser filho biológico dos adotandos. Mas não. É possível que pais biológicos, tanto um pai como uma mãe, não adotem os seus próprios filhos em seus corações, os rejeitem. Pais amorosos, ao contrário, adotam filhos, mesmo os seus, mesmo filhos biológicos. Adotam os seus filhos de modo que são amados pelos seus pais quando eles nem existem ainda. Curiosamente, ontem estávamos no curso de aconselhamento e o professor falava sobre como a sua filha trata as suas bonecas como filhas, com todo cuidado, com todo carinho. E ele falou sobre o instinto materno
que a sua filha, muito jovem ainda, já começa a demonstrar. É uma pequena ilustração para ver que esta menina já está adotando os filhos que ainda não tem no seu coração, na sua alma. Adoção, para mim, é um ato de amor em todos os sentidos da palavra. Adoção é um ato comunicado por Deus a nós homens. Deus nos deu a adoção, de modo que a humanidade experimenta a paternidade, a maternidade, e a humanidade é impactada. Ela é transformada quando passa por esse processo de adotar um filho e uma filha, biológico ou não, no seu coração com todo o amor. A humanidade é impactada. Na quinta-feira, aqui na doutrina, um irmão me procurou, porque a igreja sabe que nós estamos em campanha, levantando fundos para que os nossos jovens possam ir para o acampamento, juntamente com a primeira de Caruaru. E então esse irmão veio falar comigo: pastor, eu falei para uma jovem que tinha adotado ela, para que ela possa ir ao acampamento, e ela ficou tão feliz, ela ficou sem acreditar. E não só ela foi impactada com o ato da adoção desse irmão, ele também foi impactado pela alegria que tomou o coração daquela jovem. A sessão que nós vamos meditar hoje é o início da carta do apóstolo Paulo aos cristãos da cidade de Éfeso. Paulo está iniciando a sua carta, e ele faz isso com uma tradicional saudação, a qual nós não vamos nos referir hoje, e em seguida ele passa a fazer uma exposição sobre a obra da redenção, que significa a obra da salvação, a obra do resgate, a obra da libertação do cativeiro, da prisão, do pecado e da morte, que é realizada por Jesus Cristo em favor do seu povo. E então, na sessão inicial dessa carta, que vai do capítulo 1, versículo 3, até o capítulo 2, versículo 10, o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai falar sobre essa obra de redenção, inicialmente, em 3 pontos. Primeiro, ele vai falar sobre o propósito de toda a obra da redenção, que é a glória de Deus. Depois, ele vai falar sobre os meios pelos quais essa obra de redenção ela é efetivada, ela é operada. Como? Através do conhecimento que Deus transmite aos seus dessa obra, abrindo os corações, como quisera ele fazer isso hoje, se você ainda não é um crente, para entender que você é pecador, que você precisa de salvação e que apenas em Cristo você vai encontrar essa salvação. É assim que essa obra é efetivada, através da aplicação do Evangelho pelo Espírito Santo no coração daqueles que Deus ama e salva. Mas em terceiro lugar, ele vai falar o motivo pelo qual essa obra da redenção é realizada. É a graça. Hoje, se Deus assim permitir, nós vamos meditar de modo especial nesta obra amorosa da redenção realizada pelo Pai no seu propósito dessa obra que é a glória de Deus. Olhe para a sua Bíblia, por favor. O versículo 3 nós lemos e nos diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Os 3 primeiros capítulos desta carta são como uma grande oração. Uma oração que é finalizada com uma palavra de adoração, uma doxologia. Capítulo 3, versículo 21, quando Paulo diz, depois de expor essa obra maravilhosa da redenção, ele diz: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Por que eu estou falando sobre isso? Porque esta doxologia, essa palavra de adoração do apóstolo Paulo, lá no capítulo 3, versículo 21, começa aqui no versículo 3 do capítulo 1. Paulo inicia a sua fala, a sua exposição, a sua declaração sobre a obra da redenção, elogiando a Deus. É isso que significa esta palavra na língua grega, dizendo: bendito o Deus e Pai, seja bendito o Deus e Pai. O Espírito Santo está conduzindo o apóstolo Paulo a proclamar as bênçãos, que é sobre isso que nós vamos meditar hoje. Não só que provém de Deus,
mas também que cercam a Deus, que cercam a sua pessoa. O Espírito Santo está usando o apóstolo Paulo para revelar e, ao mesmo tempo, ele está declarando: Deus é e sempre será bendito, bendito seja o Deus e Pai. E então ele avança dizendo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Se nós pudéssemos ilustrar esta segunda parte do versículo 3 com uma cena, nós poderíamos ilustrar da seguinte forma: é como se o apóstolo Paulo estivesse diante de um baú e ele abrisse este baú e olhasse e visse um grande e incontável tesouro dentro deste baú. Os seus olhos estão contemplando um sem número de riquezas e de tesouros celestiais. Então a cena é como se o apóstolo Paulo estivesse pegando esses tesouros, essas joias nas suas mãos que escorrem pelos seus dedos, e cada gema, cada joia, cada colar, cada pérola, cada moeda brilhante desse tesouro deixa o apóstolo Paulo maravilhado, de tal forma que do versículo 3 até o versículo 14 deste capítulo 1, na língua grega não há um ponto final. É como se fosse uma frase só, composta mais ou menos de 11 versículos. Ele está maravilhado em observar, em contemplar todos esses tesouros, todas essas bênçãos. Mas, falando de modo rápido, que bênçãos são essas, pastor? Graça, salvação, fé, amor, santidade, habitação na vida do crente, do próprio Espírito de Deus, que produz nele fruto. E segundo o final desse versículo 3, todas essas bênçãos, todas essas riquezas são concedidas por meio da pessoa e da obra do seu eterno Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então isso nos comunica, esse versículo 3 nos comunica de cara duas verdades. A primeira delas é que todas as bênçãos celestiais da parte do Pai são concedidas em Cristo e apenas nele. Não há de fato outro mediador que possa te abençoar, nem outra mediadora. Não há santo ou santa, não há pastor ou bispo, não há pai ou mãe, esposo ou esposa, filho ou filha, bênção material, riqueza, inteligência, diploma. Tudo isso tem o seu valor e tem o seu lugar. Mas essas bênçãos que estão sendo apresentadas aqui, só, única e exclusivamente, são concedidas em Cristo. Se você crê nisso, diga amém. Amém. Eu creio nisso. Mas a segunda verdade que está exposta aqui no versículo 3 é esta: uma vez que Deus já concedeu estas bênçãos, os cristãos então devem se apropriar dessas bênçãos com fé e dando graças a Deus por tamanhas riquezas espirituais celestiais, que é exatamente o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. As portas do céu estão abertas para o povo de Deus. Toda sorte de bênçãos espirituais. Certo teólogo diz, Warren Wiersbe, ele diz: quando você nasceu de novo na família de Deus, você nasceu rico. Só que estas riquezas que são narradas inicialmente no versículo 3, elas não foram dadas ao povo de Deus de modo aleatório ou sem um propósito objetivo. Não. O versículo 4 nos mostra que não. Veja, o versículo 4, a primeira parte nos diz: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. A primeira joia que o apóstolo Paulo contempla quando ele abre esse baú do tesouro celestial é a pérola da eleição. Ele nos escolheu nele. O Espírito Santo está usando o apóstolo Paulo para dizer que Deus escolheu para si um povo. Escolheu para si um povo com um propósito. Isso não foi aleatório. Para agraciar este povo com salvação e com salvação eterna. E a origem dessa salvação, e a verdade é que em Cristo,
o povo de Deus eleito é eleito, segundo o versículo 4, antes de o mundo existir. Então, esta salvação, esta eleição, este tesouro, esta joia, ela não existe por acaso. Ela existe de modo muito consciente e planejado antes que o mundo exista. Assim, queridos, nós concluímos pelo versículo 4 que a salvação é uma obra divina, não é uma obra humana. O apóstolo Paulo, escrevendo outra carta à igreja na cidade de Roma, ele vai dizer no capítulo 9, versículo 16, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia, em demonstrar a sua misericórdia. Logo, não é uma obra humana, é divina. Não é uma obra do acaso, produzida por uma aflição. Aquele homem ali, aquela mulher, eles são crentes porque eles passaram por aflição. Uma pessoa que eu conheço que não é crente, que gosta de dizer isso. Todo crente é um ex alguma coisa. Sim. É no mínimo um ex-pecador. Não é obra do acaso. O Pai escolheu Jesus como Salvador. É assim que a eleição ela é consumada. E todos os que nele creem, que creem em Jesus, revelam-se eleitos mediante a sua fé em Jesus. Começa nele e volta para ele. De modo, queridos, que esta grande doutrina da eleição, ela nunca é apresentada nas Escrituras como algo para que eu e você temamos. É Deus quem salva, não depende de mim, então isso me amedronta, me atemoriza. Sim, no bom sentido da palavra, deve nos fazer temer a Ele. O propósito pelo qual a palavra, a Escritura, a Bíblia apresenta a doutrina da eleição é para que a igreja de Cristo, é para que o povo de Deus se sinta seguro e alegre nele. Isso é, aos olhos de Deus, o Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo para registrar esta verdade, uma inestimável riqueza celestial. Mas também há um propósito para tão grande salvação, ainda no versículo 4, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Perceba, a partir desta salvação eterna, este povo escolhido é, desde toda a eternidade, habilitado para ser duas coisas: santo. E o que significa isso? Significa, pastor, que vocês não erram, que vocês não pecam? Não é isso. Se ensinaram a você que santo significa isso, está errado. À luz da Escritura, à luz da Bíblia, santo é ser separado, é ser dedicado exclusivamente a Deus. Essa eleição habilitou desde a eternidade esse povo escolhido para ser santo, separado, dedicado exclusivamente a Deus. É por isso que quando o apóstolo Paulo começa essa carta, ele saúda essa igreja pecadora, esses cristãos, dizendo aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Versículo 1. É por isso que o mesmo Espírito Santo vai usar outro autor sagrado, outro apóstolo, o apóstolo Pedro, no capítulo 1 de sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9, para dizer que o povo eleito de Deus é nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Santo. Segundo, irrepreensível. Literalmente sem culpa, sem mancha, sem mácula. E é muito interessante, queridos, porque esta palavra aqui utilizada na língua original é a mesma palavra que é utilizada no Antigo Testamento para apontar o Cordeiro Pascal. Você lembra que, segundo a lei de Moisés, segundo a Torá, o cordeiro que era oferecido na Páscoa deveria ter 1 ano e não ter defeito algum, deveria ser imaculado? Pois é a mesma palavra. E é a mesma palavra ainda que em Hebreus capítulo 9 é utilizada para se referir a Jesus Cristo como sem mácula. Hebreus 9,14 diz muito mais: o sangue de Cristo,
que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus. Poderíamos substituir, porque é a mesma palavra, irrepreensível a Deus. Você está conseguindo compreender isso, igreja? Esta eleição eterna habilita, não possibilita, habilita este povo para ser santo, separado, propriedade exclusiva de Deus e irrepreensível, sem mácula, sem mancha. Mas talvez você me pergunte, pastor, eu não estou entendendo a mensagem de hoje. Pastor, como é possível o povo escolhido de Deus ser irrepreensível, ser inculpável aos olhos de Deus? Talvez se você está nos visitando e você não é um cristão, não é um crente, você diga, esse pastor é muito arrogante. Ele está dizendo que o povo de Deus é irrepreensível aos olhos de Deus. Talvez você pergunte isso, pastor, como é possível um Deus santo, um Deus perfeito, olhar para você, para essa igreja, para mim, nós que somos pecadores, e nós sermos irrepreensíveis e inculpáveis aos seus olhos? A resposta é simples, está no próprio texto. A resposta é por causa do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não é por minha causa, não é por causa da sua santidade pessoal, é por causa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É porque o seu nome, o nome de Jesus, está acima, cobrindo o seu povo escolhido, o seu corpo, a sua igreja. É porque a sua obra de salvação é perfeitamente eficaz. Ela cumpriu o seu propósito, o propósito pelo qual ela foi executada. Quantos podem dizer amém por isso? É por isso que lá, um pouquinho mais adiante, aqui nesse mesmo livro, nessa mesma carta, Efésios 5, 25 e 27, que Paulo vai dizer que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Nós conhecemos muito bem esse texto, é muito falado nos encontros de casais, não é? Aqui é como o marido deve proceder em relação à esposa, mas aqui ele está falando de Cristo, e ele está dizendo, no versículo 25, que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Aí no versículo 27 ele diz assim, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É por causa da sua obra. Ele se entregou e ele consumou esta obra, e é esta igreja perfeita, irrepreensível, santa, que será apresentada diante de Deus naquele último dia. E esta obra maravilhosa, que nem foi por acaso, e que tem um propósito grandioso, é fruto de uma coisa: da amorosa vontade de Deus. É o finalzinho do versículo 4 e o versículo 5. Em amor, nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito. Talvez a versão de vocês, a revista atualizada, diz beneplácito, de sua vontade. Os predestinou, diz o versículo 5. A palavra predestinação significa marcar de antemão. Com que foi que Deus marcou este povo de antemão? Com o seu amor. É isso que está sendo dito no final do versículo 4. Em amor nos predestinou, ou em amor nos marcou. Assim fica fácil de você compreender. A doutrina da eleição é apresentar o povo escolhido de Deus. E a doutrina da predestinação é apresentar o meio pelo qual este povo foi escolhido, o amor. Mas até que ponto Deus elegeu este povo, escolheu este povo neste amor? Até que ponto? Ao ponto de dar o seu Filho. João 3,16 nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas até que ponto Ele nos predestinou, ou seja, até que ponto Ele nos marcou de antemão com este amor? Ao ponto de nos fazer seus filhos. Até que ponto Ele nos elegeu, Ele nos escolheu, ao ponto de dar o seu Filho.
E até que ponto Ele nos marcou com este amor ao ponto de nos fazer seus filhos para a adoção de filhos. É o que diz o versículo 5. Os homens insistem e insistem e insistem em afirmar: todos nós somos filhos de Deus. Os homens gostam de dizer em momentos de situação difícil: eu também sou filho de Deus. Entretanto, a Bíblia mostra claramente, João capítulo 1, versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os versículos anteriores falam sobre a rejeição a Jesus. Eu não vou falar sobre eles. Eu quero me referir apenas ao versículo 2. Aqueles que não rejeitaram a Jesus, mas que o receberam, a estes foi-lhes dado o poder de serem filhos de Deus, a saber, os que creem no nome de Jesus. O fato é este: os homens caídos em seus pecados são bastardos. Bastardo significa filhos que não têm pai. Essa é a condição bíblica daqueles que não têm a Cristo, que estão mortos, mergulhados em seus delitos e em seus pecados. Mas o apóstolo Paulo aqui está maravilhado por mais essa pedra preciosa do baú dos tesouros do céu, a adoção. Aqui está sendo dito para nós que na eternidade Deus marcou o seu povo com seu amor, por meio de seu Filho, tornando este povo seus filhos. Assim como hoje, em nossa cultura, na cultura romana daqueles dias, os filhos que eram adotados, eles recebiam os mesmos direitos e os mesmos privilégios das crianças nascidas dentro da família. Não havia diferença. O Espírito Santo está declarando, portanto, por meio deste apóstolo, escrevendo à igreja em Roma, esta verdade de maneira definitiva, para que não haja dúvida no seu coração, cristão, cristã. Se você já reconheceu os seus pecados, essa é a sua realidade. Romanos capítulo 8, versículo 17. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E tudo isso, segundo a Escritura, é feito segundo o beneplácito, o propósito da sua vontade. Uma palavra mais atual é propósito, uma tradução do português para o português direto. Mas se nós formos olhar para a palavra beneplácito e voltarmos para a língua grega, significa boa intenção, significa benevolência, significa o prazer e a satisfação e o deleite de sua própria vontade. Então nós poderíamos ler da seguinte forma: segundo o prazer. Deus fez tudo isso, Deus adotou o seu povo, escolheu, elegeu, predestinou e adotou o seu povo com base em quê? Qual foi a sua motivação? Segundo o prazer, a satisfação, a benevolência, o deleite da sua própria vontade. Ele não fez isso para com este povo, por mais bonito, bonita, cheiroso que você seja, inteligente, rico, influente, famoso. Ele não fez isso porque esse povo era formado por lindas crianças, fofuras, que atraíram o olhar paterno de Deus, e Deus disse: eu vou adotar esta criança, eu vou adotar esta alma, eu vou adotar este homem ou esta mulher. Muito pelo contrário, não foi, porque Ele viu neste povo algo agradável para que Ele adotasse. Ezequiel capítulo 16, versículos 3 a 5, traz exatamente a visão deste povo que Ele adotou. Ele diz: assim diz o Senhor Deus a Jerusalém, quanto à sua origem e ao seu nascimento, você procede da terra dos cananeus. O seu pai era amorreu e a sua mãe era heteia, povos ímpios, que não tinha nenhuma nobreza diante de Deus. Versículo 4: quanto ao seu nascimento, no dia em que você nasceu, não lhe cortaram o cordão umbilical.
nem a lavaram com água para que ficasse limpa, nem a esfregaram com sal, nem a enrolaram com panos. Versículo 5, ninguém olhou para você com piedade, para lhe fazer qualquer destas coisas, compadecendo-se de você. Pelo contrário, no dia em que você nasceu, você foi jogada em campo aberto, porque tiveram nojo de você. Essa é a visão de Deus na eternidade por esse povo que Ele decide amar e adotar. Este povo estava perdido, completamente perdido, mas Deus se afeiçoou deste povo. Por quê, pastor? Por causa da sua livre e boa vontade. E o que foi que Ele fez? Ele os adotou. Adotou como seus filhos legítimos, como filhos nascidos dentro da sua própria casa. A palavra adoção aqui neste texto, se pudesse ser traduzida de forma literal, ela significa o relacionamento que Deus tem prazer em estabelecer entre si mesmo e entre o seu povo escolhido dentre todos os outros povos. Mas talvez você olhe para esta verdade, caminhando para o fim da nossa mensagem, e pense, sim, eu até concordo, pastor, com a mensagem de hoje. Nós somos necessitados, eu sou necessitado, eu preciso de adoção, preciso que Deus me adote. Mas, será que Deus, Ele é apto, Ele está aprovado para me adotar? Quem é que julga a Deus? Quem é que estabelece os padrões para que Deus se estabeleça sobre a humanidade e diga, eu vou adotar um povo? Talvez um exercício prático seja escolher um país e pegar os padrões de adoção de um país e colocar para ver se Deus cumpre esses requisitos. Eu decidi escolher o nosso país. No Brasil existem algumas regras para que você adote uma criança ou um adolescente. A primeira delas, você tem que ter sido contribuinte da Previdência Social por um período de tempo. Você vai ver o que isso tem a ver com a mensagem de hoje. Existe ainda um requisito necessário, que é a fotografia dos pretendentes à adoção. Mas existe ainda o requisito desses pretendentes, desse pai e dessa mãe, atestarem, declararem medicamente a sua sanidade física e a sua sanidade mental. É preciso ainda que esses candidatos à adoção, eles atestem criminalmente que não têm antecedentes. E por fim, esses candidatos são chamados para uma entrevista psicossocial para que aqueles que estão julgando o processo de adoção possam identificar o estilo de vida, a condição financeira, o estado emocional, a real motivação, por que você quer adotar essa criança, esse adolescente? E por fim, qual é a expectativa? Se nós pegarmos todos esses requisitos e transportarmos e colocarmos Deus como um candidato para adoção, nós vamos ver que Ele não cumpre todos os requisitos, Ele supera. Porque Deus, sim, nunca contribuiu para a Previdência Social de país nenhum. Porque Ele sustenta todas as coisas com o poder da sua mão. O cidadão contribui com a Previdência Social para juntar o fundo de reserva que gere toda uma cadeia financeira, um fundo de pensões. Deus, Ele sustenta o cosmo pelo poder da sua mão. Ele envia sol e Ele envia chuva. Ele dá a vida e Ele tira a vida. Ele renova o solo, Ele promove o ar. Deus cumpre este requisito. Quanto à sua declaração ou atestado de saúde física e mental, Ele é simplesmente o perfeito, Ele é simplesmente o todo-poderoso. Quanto a conhecê-lo por meio de uma fotografia, ninguém precisa, porque basta, segundo a Bíblia, você olhar para a sua criação e você vai ver que os seus atributos eternos, que o seu eterno poder, a sua divindade, são vistos claramente por meio daquilo que Ele criou. Antecedentes criminais daquele que é santo, 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 daquele que é a fonte de toda bondade, que nunca fez uma maldade, que não procede mal algum dele. Que falar sobre o estilo de vida? Quem é a humanidade para julgar Deus? Aquele que vive antes de todas as coisas,
toda a eternidade está diante dos seus olhos. O que pensar sobre sua renda? Aquele que é o proprietário de tudo o que foi criado. Pensar sobre o seu estado emocional naquele que não há sombra de variação, aquele que é sábio, justo, compassivo, paciente, longânimo, assaz benigno. Seria hilário perguntar a Deus qual é a sua real motivação em adotar este povo, qual é a sua expectativa quanto a essa adoção, porque a sua resposta já está na sua palavra. A motivação dele não é outra senão ele mesmo, e não há expectativa nenhuma. Deus não faz expectativa de nada porque ele conhece todas as coisas, ele não pode ser surpreendido. Há para ele uma certeza. Qual é a certeza? Esse povo é seu. Esse povo é santo, esse povo ele fez seus filhos, ele fez herdeiros legítimos de quê, pastor? De toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Não deixe que Paulo fique sozinho nesta adoração. Adore a Deus por isso, crente, cristão, cristã. Sim, não só nós somos carentes desta adoção. Deus é esse perfeito modelo de pai adotivo. Sim, a sua adoção, ela é real, ela é legítima e ela é irrevogável. Ele não anula, ele não volta atrás. Você sabia que na sociedade romana destes dias, um pai biológico poderia executar o seu filho ou a sua filha até o 3º ou 4º ano de vida, que isso era comum naquela sociedade? Eu coloquei um filho no mundo, e esse filho tem 3 anos e eu não me agrado dele fisicamente, psicologicamente, intelectualmente. Eu não quero ter custo com esse filho, eu vou matá-lo. Eu vou revogar. Eu não quero mais esse filho. Isso acontece hoje nas clínicas de aborto. Deus não anula a sua vontade de adotar o seu povo. Ele adotou o seu povo não neste tempo, ele adotou o seu povo na eternidade, e ele não volta atrás. Por que ele não volta atrás? É por minha causa? É por sua causa? Ele não volta atrás porque a sua motivação está em quem? Nele mesmo. Porque a causa da adoção que ele executa por este povo, por mim e por você, é o seu próprio amor. E tem mais, ainda tem como ficar melhor. Na maioria dos países, você não paga nada para adotar uma criança ou um adolescente. Ao contrário, na maioria dos países, inclusive no Brasil, você recebe, no Brasil, gira em torno de 15 mil reais, dependendo da situação. Pois Deus, o Pai Celeste, para adotar o seu povo e fazer o seu povo, seus filhos, ele teve que dar o seu filho em sacrifício. Não foi de graça, foi pago um alto preço. Deus pagou, igreja. Não duvide do amor dele por você, não duvide do cuidado dele, da paternidade dele por você. Como é que eu posso não duvidar, pastor? Olhe para a cruz vazia. Ele entregou o seu próprio filho para adotar você como seu filho, como sua filha. Paulo enxerga tudo isso e ele diz sobre esta maravilhosa riqueza, sobre esta maravilhosa verdade: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos, toda sorte de riquezas nas regiões celestiais em Cristo. Mas existe ainda um fim maior para todo este ato gracioso, amoroso, exuberante, divino, rico, chamado adoção. O versículo 6, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. O objetivo final da eleição, dele ter nos escolhido, da predestinação, dele ter nos marcado com seu amor, da adoção, dele ter nos feito seus filhos, é a promoção, é a exaltação de duas coisas. Primeiro, a sua glória, a sua majestade, a sua perfeição. Segundo, a sua graça, a sua bondade, o favor dele para com este povo,
para com os homens, para promulgação, para promoção, para exaltação da glória e da graça de Deus. Tudo já feito, concebido, pago, garantido, exclusivamente em Cristo, o seu Filho amado. Por isso, eu quero me dirigir a duas pessoas hoje aqui. Primeiro, a você que já é crente, cristão, reconheceu os seus pecados. Se você de fato reconhece que você é pecador, carente de salvação, e que esta salvação você encontra apenas em Cristo, você pode se alegrar e você pode chamar Deus de seu Pai. Você não precisa bradar e dizer, Deus é Pai. Faça isso não. Diga, Deus é meu Pai. Chame-o de Abba. Chame-o com toda a reverência de seu paizinho. Que isso seja, igreja, a sua maior motivação e a sua maior alegria nesta vida. Mas também quero me dirigir a você que está nos visitando. Talvez você nunca tenha parado para pensar neste tema, nesta verdade dessa forma. Talvez você tenha chegado aqui hoje com a bagagem da mentira que lhe ensinaram de que todo mundo é filho de Deus, que você não precisa ter comunhão com Ele, pode ser um filho ou uma filha rebelde, que você não precisa se submeter aos princípios de sua palavra. Você é filho de Deus. Deus é amor. Sim, Deus é, mas também é justiça. Então talvez você não tenha parado ainda para pensar. Hoje é tempo de você reconhecer os seus pecados. Pastor, o que eu preciso fazer? Você precisa reconhecer que você é pecador. Você precisa reconhecer que você precisa de salvação. E você precisa reconhecer que essa salvação que você precisa não é em mim, nem em nenhum outro nome, senão o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você reconhecer isso, e se você se prostrar diante dele, então você vai ser adotado por Deus. Ele vai pegar todo o seu histórico, vai lançar no mar do esquecimento e vai fazer de você filho e filha, como se você tivesse nascido na casa dele, desde o seu primeiro dia de vida. Talvez você esteja aqui e a sua condição seja um pouco diferente. Você seja um crente afastado dos caminhos do Senhor. Aí eu não preciso ir muito longe. Eu lembro a você da parábola do filho pródigo, daquele filho rebelde que abandonou a sua casa, que pegou a sua herança e que foi. Gastou tudo que tinha e voltou para ser escravo do seu pai. Ele foi recebido pelo seu pai, ele foi lavado pelo seu pai, ele foi restaurado à condição de filho legítimo na sua casa e houve alegria naquela casa, porque aquele filho que estava perdido, ele foi salvo, ele foi resgatado. Se essa é a sua condição, volte-se para Cristo, volte-se para o Senhor, volte-se para o seu Pai. Ele, por causa do seu amor, você entende isso? Não é por sua causa, é por causa do seu amor. O seu amor é maior do que o seu pecado. Ele está de braços abertos para receber você, para lavar você, para purificar você das sujeiras que você encontrou e que você se sujou lá fora. Faça isso para que Ele adote você, para que Ele veja você como seu legítimo filho, como sua legítima filha. Que o Espírito Santo de Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos ter mais um momento de oração? Nosso Deus, nosso Pai de amor e de misericórdia, muito obrigado por ter falado conosco nesta noite, por meio de Tua palavra. Ter lembrado a nós, Tua igreja, aquilo que às vezes duvidamos, esquecemos, de que o Senhor não nos ama porque somos perfeitos. O Senhor nos ama porque o Senhor decidiu ser nosso Pai. O Senhor nos adotou de modo irrevogável, irretratável. O Senhor fez isso com amor eterno. E a maior prova disso, ó Deus, foi ter entregue o Teu Filho, Teu único Filho, unigênito de Deus, para morrer em nosso lugar. Muito obrigado, Senhor. É um privilégio para nós, pecadores, sermos chamados pelo Teu nome, filhos e filhas de Deus. Mas, Senhor, há aqui neste meio corações, almas, que o Senhor conhece muito bem. Que o Senhor possa estar, através do Teu Santo Espírito,
aplicando esta palavra aos corações, evidenciando, ó Deus, aos olhos da alma, a verdadeira condição de pecado ao qual esta vida está mergulhada. E Deus, segundo a Tua palavra, que esta alma se renda a Ti, renda-se à palavra do Senhor, que aponta para Cristo, exclusivamente o amado, aquele que possibilita, que proporciona, que efetiva o Teu plano de redenção, a eleição, a predestinação e a adoção. Que o Senhor possa, como fez com Lídia, como fez com o eunuco, como fez com tantos outros ao longo da história bíblica, que o Senhor possa abrir os olhos do entendimento espiritual para que possam crer no Senhor e possam se entregar nas Tuas mãos como legítimos filhos e filhas. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém.